Olá, Deus abençoe a todos mais uma vez. Agradecemos a Deus pela vitória, né? Mais uma semana e nós estamos iniciando mais essa semana, embora a semana tenha iniciado ontem, né? Ontem com cultos. Irmão, irmã, meu amigo, amiga, não passe um domingo em casa descomprometido com Deus. Vá ao culto, dê a sua vida, dê o seu tempo. As igrejas falam tanto de dízimos, dinheiro, mas na verdade o reino de Deus não se move com dinheiro. O reino de Deus, claro, se move por fé, mas o que é a fé sem pessoas? O que é o reino sem pessoas? Então, Deus trabalha através de pessoas, usa pessoas. E é por isso que nós nos congregamos, nós desfrutamos de Deus nas pessoas. Então é sempre muito bom começarmos a nossa semana no domingo, logo pela manhã no culto, às vezes à tarde no outro culto, mas aqui estamos nós nessa segunda-feira. Né? Segunda-feira é quando se começam os trabalhos. E nós também estamos iniciando com mais uma Chaves do Evangelho. Para nosso assunto hoje, eu quero tomar o livro de Josué, capítulo 6, quando Jericó é destruída e Raabe é salva. Nós vamos entrar em Raabe, mas nós sabemos que Jericó era uma cidade murada. E as muralhas daquela cidade não eram pequenos muros, eram muralhas onde se podia correr até com uma carruagem, com cavalos por cima daqueles muros. Logo, era algo, uma edificação muito difícil de ser penetrada. E Deus deu a Israel, liderado por Josué, a incumbência de passar nas cidades e destruir aquelas cidades. O muro era a grande barreira para qualquer exército estrangeiro entrar ali dentro. E lá dentro de Israel não era para poupar, não de Israel, mas de Jericó, não era para ser nenhuma pessoa poupada, era para matar todos. Porém, antes de Josué entrar com o exército, ele mandou 2 espias ali, para que eles pudessem espiar aquela terra, aquela cidade, trazer as informações para que eles pudessem, então, armar a estratégia de invasão. Ao chegar ali dentro, eles encontram homens do outro exército que os perseguiriam e os mataria. Eles esconderam, e o único lugar que os receberia era uma casa de prostituição. E ao entrarem ali e anunciar o porquê da sua estada lá, aquela mulher Raabe, que era dona daquele lugar, ela recolheu esses homens. E quando o exército de Jericó passou, procurando por aqueles homens, ela os salvou. Quando eles vão embora, ela diz assim: eu ouvi falar de vocês, eu ouvi falar do Deus de vocês, e eu os escondi, eu dei a vocês livramento. Agora eu quero salvação. Mas como salvação? E aí nós vamos entender também na lei de jubileu de Israel, nenhuma pessoa que estivesse dentro de uma cidade murada poderia ser jubilada ou salva, alcançada pela trombeta do livramento. Como esses homens precisavam livrar essa mulher, eles precisavam encontrar uma maneira de livrá-la. E a maneira foi determinada por Deus para derrubar as muralhas. Ora, espera aí, essas muralhas são construções, vamos dizer que no mínimo de 3 metros de largura, de pedra maciça, uma muralha maciça. Então nós vamos ler a maneira de Deus para derrubar muralhas. Verso 1 nós vamos ler: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava.
Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Vocês vão cercar a cidade, rodear a muralha, todo dia vocês vão fazer uma vez. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá embaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então clamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de manhã, de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Eu quero basear até aqui, nós podemos até depois falar mais a respeito, mas eu quero trazer essa visão de como que um cristão vence as suas barreiras, as suas batalhas. Nós sabemos que esses sacerdotes que tocam buzinas nos nossos dias são anunciadores da palavra. E as suas buzinas são as trombetas de Deus tocando ao povo. E o povo de Deus, hoje, nos últimos dias, depois de 7 eras da igreja, nós já falamos disso aqui nas Chaves do Evangelho, você que nos acompanha já nos ouviu falar sobre as eras da igreja. Depois de 7 eras, Deus deu ao povo 7 buzinas, que nós chamamos de 7 selos de Apocalipse. E esses 7 selos de Apocalipse têm 7 vozes, que são as vozes dos 7 trovões. E essas vozes são a única maneira, o único poder que o povo de Deus tem para vencer o mundo, para vencer a Satanás, para derrubar as muralhas que cercam as pessoas de serem salvas. Às vezes, muitas pessoas fazem grandes esforços e não conseguem vitórias, porque o modo de vencer, o modo de derrubar as muralhas de Jericó, não eram batendo marretas. Você já pensou se Josué desse a cada homem, a cada pai de família, ou mesmo a cada pessoa em Israel, no seu povo ali, uma marreta? Quanto tempo eles levariam para quebrar aquela muralha? Deus deu uma maneira muito mais eficaz de derrubar a muralha. Era ouvindo as vozes daquelas buzinas. Era deixando que 7 buzinas fossem tocadas, e quando aquelas buzinas tocassem, o povo de Israel
deveria gritar juntamente. Vamos trazer isso para os nossos dias? Quantas pessoas têm tido tanta dificuldade para vencer as suas barreiras? Satanás tem criado muralhas diante dos seus olhos, diante dos seus caminhos, e as pessoas não conseguem vencer isso. E às vezes estão fazendo campanhas em denominações, às vezes estão lutando com armas naturais, com recursos naturais e não conseguem vencer. Por quê? Porque Deus tem na terra 7 buzinas. Deus tem na terra 7 mensagens pregadas, já pregadas. E nos últimos dias, Deus tem colocado seu mensageiro para tocar essa buzina outra vez no ouvido da sua igreja. E a igreja, o que seria o gritar junto com as buzinas? Seria o glorificar a palavra. A receber essa palavra, essa abertura dos selos de Apocalipse, com a voz dos trovões, derruba a maior muralha que os homens já tiveram, que é o empecilho do homem chegar a Deus. Porque as vozes desses trovões, elas trazem para a igreja fé de rapto. A fé de arrebatamento está nas vozes dos 7 trovões. Os 7 trovões trazem uma mudança completa na vida de qualquer pessoa que puder ouvir, porque aqueles trovões cumprem aquelas 7 vezes que o Espírito fala através de João Batista, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes são faladas. Quer dizer que 7 mensagens são dadas, 7 revelações são abertas diante do povo de Deus. Então a grande maneira de vencer hoje não é fazendo sacrifício, a grande maneira de vencer hoje não são armas naturais sendo usadas. É, na verdade, dar crédito à voz da revelação de Deus. É ouvir aquilo que os trovões têm dito e é ter em sua vida esses selos abertos. Quando esses selos se abrem, você descobre que Deus, desde a primeira era, está falando com o seu povo. Desde a primeira era, está trazendo uma revelação ao ouvido de um grupo específico e especial de pessoas. Esse grupo especial de pessoas é chamado de a noiva de Cristo, os eleitos de Cristo, aquele povo zeloso, especial de boas obras. Qual é a melhor obra que alguém pode fazer? Então alguém diria: você deve ser caridoso, você deve ajudar as pessoas, você deve ser voluntário, você deve respeitar. A maior obra que alguém faz é crer de todo o seu coração na palavra da hora. Essa é a grande arma para vencer as batalhas, para derrubar as barreiras. Se você, irmão, irmã, quer trazer a sua família, mostra para ele a voz de Deus nesses últimos dias, mostra a voz dessa revelação, esses trovões que se abriram. Glorifique a Deus às vezes. Você não sabe como convencer a sua família, os seus filhos. Quem sabe falando aqui com uma esposa que não tem o seu marido cristão, ou um marido que sua esposa não é convertida. Sabe qual que é a maneira de você convencê-la? É o seu regozijo diante daquilo que você ouve. Quando você chega em casa, por exemplo, e começa a glorificar, isso significa aquele gritar lá das buzinas. Quando as buzinas tocarem, então todos gritem juntos. As buzinas estão tocando nos cultos que você tem vindo. Chegue em casa glorificando isso. Ou dizer, gritando, não dizendo dentro da sua casa assim, aleluia, amém, 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 aleluia. Não, mas expressando, como Deus tem falado. Deus tem falado maravilhas conosco.
Isso vai despertar sede na sua casa. Deus tem falado dos eventos modernos que estão acontecendo e que eles estavam prometidos nas profecias. Isso é a voz dos trovões. Você deve fazer essa conexão, e aí você começar a dizer assim, olha, você sabia que toda essa crise aí está profetizada? De onde você sabe disso? Aqui, ó, a palavra. Nós temos ouvido. Essas coisas aí não são surpresa para nós. O nosso profeta falou disso lá em 1963, 1959. O profeta falou dessas coisas. Você não tem que dizer, você tem que aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, você tem que gritar junto com as trombetas, junto com essas buzinas tocando. É levar para casa aquilo que você ouviu e gritar. Gritar é o quê? É confessar. É crer que essa muralha vai cair. Isso falando só dessa muralha familiar, dessa muralha incredulidade que Satanás construiu ao redor das pessoas e dessas muralhas denominacionais que o inimigo construiu ao redor dos religiosos desse dia, que a palavra de Deus, a buzina do jubileu da libertação não entra ali dentro daquela casa. O que eu faço? Você glorifica. O que é glorificar? Aí dizer amém. Não. É dizer quão verdadeiro essas palavras chegaram ao seu coração. Você quer gritar junto com essa buzina? Eu vou te dizer algo. Eu faço parte daqueles que tocam a buzina. Grite junto comigo. Leve esse vídeo a alguém. Fale com as pessoas que existe uma chave dentro do Evangelho que destranca as portas da salvação, que destranca as portas das bênçãos de Deus. Eu vou corrigir a porta da salvação e as portas das bênçãos. Mas você deve levar isso, não é? Dizendo para alguém, assista esse vídeo, olha o que Deus tem nos falado, mostrando às pessoas o seu entusiasmo para com a palavra. Como é que você pode estar em casa caladinho ali, esperando muralhas caírem? Ou quem sabe batendo nessas muralhas com marretas? Batendo nas pessoas com palavras que não são a voz do trovão. Isso não adianta. O povo de Deus tem uma maneira de vencer. E a maneira de vencer é tocando buzinas, cantando louvores à voz das buzinas, e as muralhas caem por si só. Elas cairão não pela nossa força ou habilidade de bater, mas pelo poder de Deus de tirar todas as obras de Satanás da frente do seu povo. Que Deus te abençoe. Medite nisso, continue lendo essa escritura. Eu sei que nós temos poucos tempos aqui nas chaves do Evangelho, mas nós trazemos uma chave, abrimos a porta, você entra para dentro dessa porta, medita e desfruta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E na próxima semana nós voltamos para um pouco mais sobre essa palavra. Deus abençoe. Até lá.